Oi, gente linda do canal Psicanálise Sem Intimidade. Estamos mais uma vez aqui nesse ambiente muito bonito de Praia do Flamengo, aqui na Bahia, com esse azulão aí atrás. Vou trazer um ambiente mais descontraído, já que o tema é pesado. Hein, Chico? Não é pesado, Chico? Alcoolismo. Ai, meu e Deus. recaídas, né? É um tema que a gente pesado. É tão tem muito pesado, respeito. né? A gente eu particularmente, né, tenho muitos casos muitos não, minha família não é grande, não poderia dizer que são muitos, mas eu tenho, e quem não tem, né, gente, um caso na família de alcoolismo, não é? Mas antes de falar do alcoolismo, vamos falar de coisa boa, que é agradecer a todos que nos seguem, a todos os que mandam recadinhos dizendo que o vídeo tá legal. Não é? A gente realmente precisa, né, Chico? Isso. Das pessoas dando like, seguindo, compartilhando esse vídeo, porque é assim que a gente vai crescendo, gente, para poder fazer com que esses temas, de uma forma muito leve, né, Chico, chegue a todas as pessoas do Brasil e a todos os países de língua portuguesa, porque nós ainda não temos grana para fazer aqueles caracteres bonitinhos em inglês, né? E se eu fizer em inglês, os brasileiros não entendem, então, porque eu falo inglês, viu, gente? Então, né, não dá para fazer inglês que os brasileiros não entendem e não dá para ter um alcance maior porque nós não temos grana para fazer os caracteres, mas a gente quer ter mais seguidores para poder fazer isso e esse tema poder chegar de uma forma mais leve ao mundo todo, ao planeta todo. Nós estamos iguais as crianças, queremos conquistar o mundo, né, Chico? Exatamente. Eu acho que tem uma questão aí do transtorno alcoólico, que é a nomenclatura que está lá no DSM, né? No livro lá da psiquiatria, pelo alcoolismo ser algo socialmente, né, aceito e que graça na sociedade, sim, né? sim, Então sim. todas as pessoas podem beber, certo? É aceito, né? Aceito, socialmente aceito. aceito, né? Isso. Então assim, não tem uma cobrança muito grande, né? Não é. A cobrança existe quando tem um transtorno, né? Então acho que essa coisa muito larga assim, ela leva as pessoas a beberem sem uma autoconsciência daquilo que estão fazendo e do exagero que isso pode ocorrer. Porque é justamente quando acontece esse exagero que vai ocasionar o transtorno, né, alcoólico. Né? Mas é uma doença que ela entra tão sutilmente nos lares, né? Então ela vai chegando devagarzinho, né? É o pai que bebe, um né? Porque sempre tem um aperitivo, aperitivo, uma cervejinha ali, comer uma coisinha, um salgadinho. Associado a uma comidinha. Exato. E vai entrando, e vai se instalando, e vai pedindo para ficar dormindo, e aí vai. Quando pensa que não, já existe na família um caso de alcoolismo, não é? Por isso que, como é uma doença, não é? Ela está registrada realmente como uma doença, uma patologia, e por ser assim, ela precisa de tratamento e não é fácil. O tratamento é bastante longo, envolve toda a família. E por envolver uma pessoa que não se enxerga, porque é a verdade, o alcoólico ele não se enxerga, então aí é que o negócio fica difícil, viu, Chico? Exatamente. Tem aquele perfil, né, de pessoas que são levadas a consumir o álcool, né? São pessoas que às vezes sofrem uma frustração, né, e que não sabem lidar com aquilo e tem no álcool essa busca da compensação, né, desse alívio, né? Eu vou injetar aqui isso em mim para poder esquecer, e a gente não esquece isso, né? Pessoas ansiosas, que querem atenuar aquela ansiedade, então acho que a bebida é um medicamento mais indicado para aquilo. Quadros de bipolaridade, né, principalmente no quadro da depressão, né? Porque o bipolar tem o momento da depressão, o momento da mania, né? Então tá alto lá, muito feliz, muito alegre, ou tá cá embaixo, né? Então para poder elevar a minha depressão e voltar para a mania, que me dá mais prazer, que a depressão dá desprazer, então eu bebo um pouquinho, né? Para poder ficar mais alegre, mais sociavelmente aceito, né? A própria depressão, né? Influências do ambiente de convívio, a gente às vezes pensa que não, mas o ambiente pode influenciar. Totalmente. Né? A gente vê pais que levam as crianças para bares, né? Não, muito antes, Chico. Não, eu sei. Pai que dá álcool pro filho, que dá bebezinho, um pouquinho na mamadeira para ele ser macho. A gente vê na internet. Meu filho é macho. Aí pega um pouquinho de álcool e bota na boca do bebezinho. Exatamente. Meu filho é macho, tome um pouquinho de álcool. Meu filho vai ser
jogador de futebol e vai ser macho, porque meu filho é macho, tome-lhe álcool. Ou então faz aquilo como uma brincadeira, grave, acha bonitinho que as pessoas dão um like ali, né? Gente. Mas não sabe, aquela criança não tem autonomia para aceitar aquilo, né? Não. Você está colocando aquilo como uma brincadeira, impondo algo, no caso desse machismo, né? Para ser macho. Cultura, isso tem uma né? consequência depois, certo? E aí existem os fatores genéticos, que vão dizer que 50%, né, dessas crianças podem vir a ser um alcoólico. É porque a herança genética, isso está comprovado. Quem é filho de alcoólico tem que ter muito cuidado com o álcool, porque a tendência será que você também venha se tornar alcoólico. Porque é uma doença, os resultados assim recentes, né, da ciência tem comprovado que uma vez pai ou mãe alcoólico, filho alcoólico. Isso, e essa pessoa, psicanaliticamente falando, ela está fixada aonde, Denise? Lá na fase oral, né? Como sempre, Freud maravilhoso, lindo, aquele alemão super joia, atualizadíssimo até este momento, não é? Ele vinha dizendo o quê? Que aquele momento do aleitamento, da mamãe com o filhinho no colo, quase todos os vídeos eu falo isso, né? Botar o filhinho no colo, tome-lhe leite, tome-lhe leite. Então, o filho, desde pequeno, ele é estimulado, o bebezinho é estimulado na boca, a aprender a ter prazer na boca. Então, Freud dizia, né, dentro desse livro que ele escreveu, maravilhoso, O Princípio do Prazer, que uma vez essa boca super estimulada, nessa fase, repercutirá lá adiante na fase da juventude, na fase adulta, em pessoas com tendência, perceba o que eu estou dizendo, tendência a buscar prazer ainda na fase oral, em quê? Em tudo que é líquido, em tudo que é sólido. E aí entra o álcool como fator muito contribuinte para aquilo que vai ser ingerido de forma líquida, né? Ou seja, porque o álcool, ele tem um componente maravilhoso, ele é anestésico. Então, eu tô com um problema, um exemplo, eu tô com um problema, sei lá, de abandono, de tristeza, de solidão, né? Eu não percebo isso, não é? Então chega sábado e domingo, eu estou sozinha em casa. Veja, eu estou dando exemplo, mas são exemplos que estão aí, ao nosso redor, não é? Então aí eu estou sozinha em casa, vou lá tomar aquela cervejinha. E aí eu fico um pouquinho mais alegre. Aí eu tomo outra cervejinha, aí eu fico um pouquinho mais alegre. E aí eu tomo a terceira, a quarta, a quinta, dá o sono, eu vou dormir. Então eu estou anestesiada para os meus sentimentos em relação à minha solidão, não é? E a minha tristeza. No outro dia eu acordo e falo, pô, se ontem eu estava assim, deixa eu repetir isso hoje? Sim. Repito de novo, não é? Você tem à disposição, né, aquilo. Então... Exatamente. Então eu tenho ali, vou comprar ali no barzinho, volto, coloco muito dentro da minha casa. Só que aí eu passo a repetir, sábado, domingo, segunda, terça não, quinta e sexta, sábado, domingo mais um pouquinho. Só que meu corpo vai fazendo uma coisa fantástica. Ele vai cada vez mais aumentando a minha tolerância em relação ao álcool. Então eu vou precisando demais para poder entrar naquele estágio de sedação, vamos dizer assim, né? De anestesia. E aí eu preciso de mais álcool para o corpo poder então ingerir em mim, colocar em mim mais tolerância. Então repare, eu tenho que aumentar o álcool, o corpo aumenta a tolerância. Eu aumento o álcool, o corpo aumenta a tolerância. Quando pensa que não, eu estou precisando de muito álcool para poder ficar anestesiado. E é isso que é o alcoolismo. Simples assim. E aí vem as consequências, né? Como a própria compulsão, né? Os distúrbios alimentares, distúrbios do sono, as alterações do metabolismo, a fadiga, né? O cansaço, né? As dificuldades sexuais, isso, às com vezes, certeza. né? E a manipulação, que é a paranoia auditiva, e auditiva em primeiro lugar, né? A paranoia auditiva, essa daí estraga com todos os lares, porque o marido, vamos colocar aqui o marido e o pai, começa a imaginar, né? Nós temos um vídeo só sobre isso, sobre manipulação, né? Que é justamente o que mais acontece nos lares e que resulta em violência para as mulheres, para os filhos, para os pais, de um modo geral, que estão envolvidos nesse seio familiar. O que é?
O alcoólico passa então a imaginar coisas que não existem. Que é uma paranoia, e aí né? começa a agredir a esposa, imaginar que ela tem casos, imaginar que os filhos deixaram as coisas onde não era para ter deixado, que disseram coisas que não era para ter dito, e aí pronto. Uma insatisfação, né? Faz a comida não tá boa, aí reclama, Exatamente. vai a briga, enfim. É um inferno, na verdade, um inferno, né? E aí, exatamente. digamos que a pessoa procure ajuda, entre tratamento, tem um fenômeno chamado recaída. Sim. É isso, Denilson? Fale um pouco pra gente sobre isso. Bom, a recaída, né, é como a gente próprio, o nome mesmo já está dizendo no português, né? Eu querer um tratamento e aí cair de novo naquela vontade, naquele desejo, né? Por que que isso acontece? Veja, o meu corpo está habituado, porque isso é uma coisa muito linda do nosso corpo, dessa máquina fabulosa, digamos assim, desenhada pelo universo, né? Essa máquina, ela veio para nos dar prazer. Ora, se eu injetei álcool durante muito tempo e o meu corpo, para que essa máquina continuasse existindo, ela foi injetando em mim algo para eu continuar vivo, eu quero isso de volta. Exatamente. Né? Eu quero álcool de volta, para eu voltar de novo a me sentir bem. Desejo por alívio, gratificação, né? Exatamente. E aí entra a questão da racionalização. Eu vou beber só mais um copo. Só mais um copo porque eu dou conta. Eu estou em tratamento, eu vou beber só esse copo e eu vou voltar eu sou normal. capaz de parar nele, não vai conseguir. Você justifica uma coisa que você não está tendo muita consciência daquilo. E é muito legal isso que você falou, porque eu, por exemplo, tive 2 vezes no AA, né, os Alcoólicos Anônimos aqui na Bahia, né, levada por um amigo que tinha problemas de álcool. Estive lá assistindo às reuniões grupais, isso é muito legal para você que está aí assistindo e que tem problema com álcool, né, participar dessas reuniões em grupo. Por que que elas ajudam? Elas ajudam porque você vai contar um pouco da sua vida, das suas tristezas, porque não há uma pessoa sequer que seja alcoólico, que não tenha passado por situações muito, mas muito dolorosas para ela e para os familiares, né? Então o AA é esse momento da pessoa que, né, então ela começa a ver que cada dia é um dia e um novo dia. Então ela vai lá para dizer, hoje eu consegui ficar sem uma vitória, hoje eu consegui ficar sem beber. Então esse dia é um dia diferenciado. Sim, né? Com certeza. Amanhã eu posso ter uma recaída, mas aí eu vou lá no AA, conto da minha recaída e aí de novo é uma superação, não é? Exatamente. Eu acho que isso é que é legal, né? Esses trabalhos grupais, eles ajudam muito, 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 né? Bom, então aí nós temos 2 situações. Primeiro, falar um pouco sobre a questão do tratamento. Sim. Depois falar sobre a prevenção de uma recaída, Sim. porque o tratamento já foi iniciado, tá? Sim. Então, para o tratamento, existem as medicações, né? Que vão ali trabalhar os neurotransmissores, né? Sim. Uma situação emocional e tal. O processo de desintoxicação, quando a coisa é muito grave, né? A pessoa, às vezes, precisa ser internada em uma clínica, né? Para ser desintoxicada. Sim. E temos também a terapia, né? Que somos nós. Exatamente, para você retomar um processo de amadurecimento. Sim. Porque assim, se é uma fixação numa fase, você retorna, é porque tem uma infantilização ali. Sim. Então a gente precisa ver por que você se Parou sente, ali, né? Quer compensar uma coisa a nível bucal, né? Justamente naquela fase. Tem um processo de amadurecimento que você precisa retomar ali. Isso. Então a terapia vai situar você, né? Fazer você enxergar. Não dispensa os medicamentos. Não, de jeito nenhum. É uma coisa paralelo. Para e passo, exatamente. Exatamente. E aí se você já entrou em tratamento e tem o momento da recaída, porque a recaída ela é um processo que faz parte da constituição humana. Sim, Em tudo, todo processo de mudança você tem um antes e um depois. E tem um meio. Sim. Certo? Então é natural que eu saia daqui e queira vir para cá e queira voltar, como o Denis já falou, queira voltar para aquela fixação que me dá prazer, certo? Que é uma coisa muito mais profunda Exatamente. do que aquilo que a gente imagina. Então não como é que você que pode prevenir isso? É retomar o processo de conscientização, Sim. né? Eu estou em tratamento, eu preciso, eu quero, né? Primeiro a querer tem que ser você. É identificar situações frágeis onde você pode voltar a beber. E você tentar se afastar dali, eliminar... Os locais, dos ambientes, procurar um novo grupo. Situações familiares, festas, etc. e tal, onde o convite é muito grande, certo?
e a mudança do estilo de vida. Exatamente. Tá? A gente não tem para onde correr se não mudar o estilo de vida. Mas a consciência, para mim, ainda é o principal motivo, né? que faz que né? você tomando consciência de que aquilo está prejudicando você, está prejudicando o seu entorno, você não produz mais como produzia antes, certo? Você tem mais força, até psíquica, para poder buscar. Por isso que é importante a ajuda, tanto a médica quanto a psíquica, não é? Que é o trabalho da terapia, esse trabalho que a gente faz. Porque só com medicamento você não vai conseguir. Essa é a verdade, não é? Só com a terapia talvez você consiga, mas o legal é a junção dos dois antes que você realmente vai precisar num processo muito avançado, né, de ter que fazer, sei lá, um transplante de fígado, por exemplo, entendeu? Exatamente. Que você possa ficar um exemplo também com outras patologias muito graves, como, por exemplo, problema de mental, por exemplo, sabe? Um mal de Parkinson e outras doenças mais, não é? Porque o que começa muito pouquinho, o organismo vai tentando de todas as maneiras levar você o máximo que puder na sua vida, mas é um momento que há um colapso generalizado e a sua tendência será desaparecer do planeta. Mas não precisa, existem recursos que podem te ajudar, não é? Isso. Antes de fechar, é importante a gente dizer que dentro desse processo de recaída existe o lapso, que é aquele, cientificamente comprovado, que é aquele momento que você tem um momento de recaída e você retorna ao equilíbrio, certo? E a recaída realmente é você continuar bebendo ainda depois desse tratamento, certo? Aí você precisa realmente reforçar, né? Precisa reconscientizar, precisa reforçar na terapia para que você retorne àquele momento né, do seu equilíbrio, porque a vida pede equilíbrio. Você vê esse ambiente aí atrás, não é? Para uma pessoa que faz uso de álcool, isso daí não tem beleza nenhuma. Ela não consegue enxergar. Ela vai estar deprimida, né? Vai porque estar com a energia há algo baixo. atrás. Ela acha que só o álcool é que vai conseguir fazer com que ela consiga perceber o ambiente. Mas, na verdade, a pessoa que não ingere o álcool consegue perceber beleza em tudo isso, né? Aliás, consegue se alimentar desse ambiente fantástico que está aí atrás e beber dessa energia, que é a energia que alimenta o corpo de uma forma linda e maravilhosa, não é? Ok. Desfrutar do paraíso. Gostou do vídeo, assim, um vídeo gravado no paraíso? Dê o seu like, compartilhe. Curta, compartilhe, gente, se inscreva. O alcoolismo está em todos os lares, então passe isso com certeza e com segurança para o seu vizinho da direita, da esquerda, de cima, de baixo. Com certeza lá tem um problema, tá bom? É a sua forma de contribuir com o planeta e é o nosso também. Obrigado. Até a próxima semana.